Então, hoje nós vamos começar uma leitura que foi anotada e trata-se na realidade de um experimento que iremos realizar aqui, buscando resgatar as próprias condições discutidas por McLuhan na relação entre o texto oral, a discussão oral, o debate, a leitura de um texto impresso na tradição do livro e a questão de novos meios que se introduzem na época atual, que são, por exemplo, o som, a imagem e o texto digital, no caso. Então, cada um de nós, navegando por algum aspecto dessa perspectiva do texto que o McLuhan escreveu, nós vamos fazer uma espécie de experiência na qual o papel de uma estética e uma troca entre esses meios todos é fundamental. No caso, o que eu imaginei era que a gente poderia ler em voz alta, então nós recuperamos essa questão da oralidade e, junto com a questão dos comentários, nós poderemos, a partir deste ponto, realizar um debate. Talvez a gente venha fazer 2 sessões e nós não vamos nos preocupar com aspectos formais, porque na medida em que alguém chegar, a pessoa entra e senta, a coisa para, se conversa e nós estamos, na realidade, fazendo um registro. Um registro que talvez possa ser usado por nós para tentarmos entender melhor o nosso próprio processo depois e outras pessoas que vierem a participar do grupo de pesquisa, né? E eu pensei que nós podíamos começar com a leitura da Silvia. Eu leio os meus comentários aí, tá, porque foi eu que escrevi eles em todo caso. Pode ser? Ok, então. E o Guilherme lê também, na ordem, tá? Então vamos lá. Visão, som e fúria. Na sua recente visita à América, Roy Campbell revelou que quando Dylan Thomas descobriu que poderia ler poesia no rádio, tal descoberta transformou sua poesia, melhorando-a. Thomas descobriu uma nova dimensão na sua linguagem quando estabeleceu uma relação nova com o público. Bom, o comentário é: Do not go gentle into good night. Dylan Thomas nasceu em 1914 e faleceu em 1953, País de Gales. Eu fiz uma pesquisa, uma coleta na Wiki e outras fontes e fiz uma glosa. Uma glosa rápida, porque tem erros de português aqui e eu vou corrigir agora para a próxima versão. Na Wiki, em língua portuguesa, temos alguns dados sobre ele. A inglesa é mais rica, eu fui tirando da inglesa os dados complementares. Seu pai era professor na escola primária local e costumava-lhe recitar Shakespeare antes que ele pudesse ler. Isso é fundamental na formação de uma mentalidade poética, né? Você ter acesso à poesia pela oralidade, é o que eu imagino, antes mesmo de você ter a capacidade da leitura. Por isso que o canto é importante para as crianças, né? Também para nós, como seres humanos. Apesar de tanto seu pai e sua mãe falarem galês, tanto Dylan como sua irmã nunca aprenderam a língua, e Dylan escreveu exclusivamente em inglês. Fascinado pela língua, ele se destacou em inglês e literatura, porém negligenciava as outras matérias. Largando a escola com 17 anos, para se tornar repórter júnior no Daily Post. Em dezembro de 1932, ele deixou o trabalho e decidiu concentrar-se na sua poesia em tempo integral. Foi durante esse tempo que Thomas escreveu mais da metade de seus poemas. Em 1934, quando Thomas tinha 20 anos, mudou-se para Londres, ganhou o prêmio Poets Corner Book e publicou seu primeiro livro,
com 18 poemas, com grande sucesso. O livro era uma coleção de cadernos de poesia que Thomas tinha escrito anos antes, assim como muitos de seus livros mais populares. Ou seja, ele tinha uma profusão muito grande em cadernos nos quais ele escrevia e depois acabaram virando os livros. Exatamente. Durante todo esse período de sucesso, Thomas começou também o hábito do uso do álcool. Ao contrário de seus contemporâneos, Thomas East Eliot e W.H. Auden, Thomas não estava preocupado com a exibição de temas de questões sociais e intelectuais. E sua escrita, com seu lirismo intenso e altamente carregado de emoção, tem mais em comum com a tradição romântica. Seus poemas demonstravam influências célticas, bíblicas e do surrealismo inglês. Aos 35 anos, em 1950, o poeta visitou os Estados Unidos pela primeira vez. Teatral, romântico e dado a toques homéricos, ele se tornou uma figura lendária no Zéu e, com isso, ajudou a sua divulgação para o mundo. Thomas tornou-se um ídolo para a geração dos poetas da geração Beat. Ele arrebatava plateias com sua voz grave ao ler seus versos em teatros e universidades. Sua influência se espraiou até a música pop. Sabes que o jovem cantor e compositor americano Robert Allen Zimmerman adotou o nome de Bob Dylan em homenagem ao bardo inglês. Thomas morreu de alcoolismo aos 39 anos. Consta que no dia de sua morte, já com sérios problemas de saúde, ele teria ingerido 18 doses de whisky. O interessante é que quando eles fazem esse verbete em inglês, eles designam para esta personagem, Dylan, o mesmo termo que é utilizado para Shakespeare, que é o bardo. Quando se diz o bardo, sempre na literatura, na análise, na crítica literária, você está falando de Shakespeare. E nesse caso, esse poeta foi, pelos autores, foi trazido junto ao mesmo espaço quase que Shakespeare, né? O referido por McLuhan é o primeiro de nome real, Ignatius Royston Dundee Campbell, mais conhecido como Roy Campbell, o que foi um poeta anglo-africano e satírico. Ele foi considerado por T. Eliot, Dylan e Ed Smith como um dos maiores poetas do período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Crítico do marxismo e do freudismo, apreciado junto à inteligência britânica, foi considerado uma figura controversa durante sua própria vida. Alguns críticos sugeriram que seu apoio aos nacionalistas de Francisco Franco durante a Guerra Civil Espanhola foi o que levou a ser rotulado de politicamente incorreto e assim cair na lista negra de antologias de poesia moderna. Vocês veem que ele vai no programa do Roy Campbell e lá ele vai recitar ou declamar seus poemas em tempo real para uma audiência. Quando é isso? Olhem só. Isso é aproximadamente na década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial. O rádio está no auge e nós temos a utilização nas rádios norte-americanas de um telefone para o qual os ouvintes podem ligar e entrar ao vivo conversando com as pessoas que são entrevistadas, com os músicos, com os poetas, assim por diante. E o que acontece? Ele recitando, declamando seus poemas, no rádio ele vai dar uma entonação diferente, ele vai buscar uma audibilidade. E ao mesmo tempo ele vai conversar com o seu público, o que vai fazer com que a própria poesia dele se transforme. E aí a ida dele para as universidades, para os auditórios, declamar poesia, debater, etc. e tal. Queres continuar? Nesse parágrafo, pelo menos? Isso. Até Gutenberg, a publicação poética significava a leitura ou o canto dos próprios poemas para uma pequena plateia. Quando a poesia começou a existir fundamentalmente na página impressa, no século XVII, ocorreu essa estranha mistura de visão e som, mais tarde conhecida como poesia metafísica,
que tem tanto em comum com a poesia moderna. A referência ao chamado efeito Gutenberg, de acordo com autores como David Olson, que escreve o livro Mundo no Papel, mostram que a prensagem da Bíblia pelos alemães, por Gutenberg, teve 3 resultados diretos principais. O primeiro deles, a alfabetização em massa do povo alemão, pois ela foi impressa em alemão, traduzido do Koiné, que é o grego popular da época, de Paulo, por Lutero. Mateus é traduzido e é logo distribuído. O segundo, o fomento de uma atitude analítico-interpretativa na cultura, pois a sua tradução visava que os fiéis pudessem exercitar a sua livre interpretação derivada da ideia de livre-arbítrio que Lutero estava trabalhando nas teses dele e que era inspirada em Santo Agostinho. Ou seja, Santo Agostinho vai postular que, pelo debate, por meio das palavras, o exercício do pensamento e do diálogo faz com que cada um possa não só escutar a sua voz interior, mas também a voz interior que emana do outro através da fala, nesse caso. E o terceiro, que se processou mais lentamente, que implicou um progressivo abandono de uma mais que milenar tradição oral, para ingressar na ideia de uma tradição escrita, na qual o texto seria o repositório do sentido. Deve-se observar que, tanto no medievo como no Renascimento, um livro se destinava à leitura em voz alta. E por isso que a gente está fazendo exercício aqui. Nós estamos lendo McLuhan em voz alta. Nós estamos conversando. Uma coisa seria se a gente lesse o livro em casa, viesse com anotações e fizesse um debate. Então esse debate ele seria algo que nós estaríamos falando da distância de um objeto, de um texto. Já capta, já faz um raciocínio lógico e já retransmite. E também criar uma atitude de ouvir. De ouvir. Escutar o outro. E quando o outro fala, nós percebemos também que ao escutarmos o outro, escutamos algo dentro de nós também. E nós não valorizamos muito isso. É importante valorizar isso. E o McLuhan, de certo modo, ele está rondando nessa questão, apesar de que ele está muito preocupado agora em dizer, nossa, existe algo novo. A cidade se transformou no lugar das leituras e compreensões. Rafael, continua a leitura? Até Gutenberg. A colonização americana. Ah, tá. Tu quer ler aquela... Pode ser. Não, depois, o próximo parágrafo. Não é... A colonização americana começou quando a única cultura ao alcance da maioria dos homens era o livro impresso. A cultura europeia era então, como agora, tanto uma questão de música, cultura, escultura e comunicação como de literatura. Tanto assim que, até o dia de hoje, os norte-americanos associam-se principalmente à cultura com os livros. Mas, paradoxalmente, é na América do Norte que os novos meios de visão e do som obtiveram maior impacto popular. Será precisamente devido ao fato de estabelecermos a mais ampla separação entre a cultura e os nossos novos meios que nos tornam incapazes de encarar os novos meios como cultura séria. Será que 4 séculos de cultura de livro nos hipnotizaram com tal concentração sobre o conteúdo dos livros e dos novos meios que não podemos reconhecer que a própria forma de qualquer meio de comunicação é tão importante como qualquer forma, quanto qualquer coisa que ele transmita? Aqui temos uma observação em relação ao processo de evolução cognitiva da cultura da América como um todo. Enquanto a Europa encontra-se sitiada em uma tradição que remontaria aos gregos, a América viveria o fantasma da autofundação.
Isso é muito interessante, que os pais, eles são chamados pais fundadores, Benjamin Franklin, etc. E eles, de certo modo, ao romperem com a Inglaterra, eles criam um novo começo, essa é a ideia, dentro da própria tradição e cultura. Então os americanos têm essa forma de se autodeterminar, que é, de certo modo, inclusive, muito envaidecida. Tem um autor brasileiro que escreveu uma obra em 4 volumes chamada História Sincera da República, Leôncio Basbal, onde ele vai fazer uma leitura da descoberta do Brasil e dos Estados Unidos e um comparativo da história do Brasil com a história americana, e mostrando esses aspectos extremamente diferenciados que há na formação cultural e histórica desses dois não povos. só religiosa, né? Uma formação completamente diferente em termos de tudo também. Tudo. Exato. Que dizem que a questão da religiosidade também afetou muito os Estados Unidos. Claro. O puritano eles são Os Quakers. têm uma visão mais pensamento futuro, né? Que eu chamo de tá, quer continuar? Sim, peraí, só falta que... Ah, tá. Aqui temos um outro elemento importante de McLuhan. Ele chama a atenção para o fato de que a própria forma de qualquer meio de comunicação é tão importante quanto qualquer coisa que ele transmita. McLuhan chama a atenção para a forma e para o meio. E às vezes o meio e forma são a mesma coisa. Ou seja, aquilo que lá está é o que se transmite. Aonde isso acontece? Na pintura. Escultura também. A pintura por excelência. Aqui na verdade que a pintura ela tem o próprio a moldura Não. É tinta, cor que se transmite como conteúdo. A escultura ela tem um aspecto háptico e sinestésico direto. A relação que nós temos com a escultura é uma relação próxima à relação corporal, enquanto que a pintura ela vai produzir um outro âmbito que não é esse âmbito háptico, que é um âmbito mágico, sim. E esse é o que é trabalhado pelo aquele vídeo da BBC que diz a arte cria o mundo. Vai trabalhar então as cavernas de Altamira e as outras, mostrando que você não caçou e representou a pintura. Você pintou para poder caçar. Essa é a posição dele, a leitura antropológica de antropologia da arte hoje, né? Ou seja, dizendo assim, na realidade, o ser humano primeiro pintou, depois produziu os instrumentos. E se houve um instrumento originário, foi o da pintura nas cavernas. O barro, a tinta no sentido do pigmento, né? Nesse aspecto, né? E se houve então um instrumento original, seria o fogo. Na ritmo do fogo, né? O aquecimento. Porque aí tem aquela história, né? O fogo foi dado pelos deuses, o raio cai, queima, eu utilizo o pau, eu vou mantendo, ou eu fiz, ou eu faço por fixar. Quer dizer, daí tu não sabe se o que vem primeiro ou a galinha. Né? Lê pausadamente. A Irlanda é talvez a única parte do mundo da língua inglesa onde a tradição oral da cultura persistiu fortemente, a despeito da página impressa. E a Irlanda nos deu Wilde, Shaw, Yeats, Synge, Joyce e em recentes anos, todos eles mestres da magia da palavra falada. O herdeiro de Ballyloughlin, que regressava para a Irlanda da América, disse para o seu vizinho: durante 3 anos não encontrei um homem
um só homem que fosse capaz de cantar uma balada, quanto mais te levar e fazer um. Entendeu? Nos Estados Unidos. Ou seja, cantar uma música de coro, ou ficar cantando, ou fazer uma balada. Quer dizer, uma coisa, um aspecto da oralidade. Se a gente fosse pensar, a cultura brasileira tem muito o aspecto da oralidade, é algo que é interessante, né, para nós. E uma coisa da gente pensar as consequências disso, né, em um certo momento. Talvez depois da consequência, né. Pode ser? A página impressa constituiu em si mesma uma forma altamente especializada e espacializada de comunicação. Em 1500 d.C. era revolucionária, e Erasmo foi talvez o primeiro a compreender o fato de que a revolução iria ocorrer sobretudo na sala de aula. Ele dedicou-se à preparação de compêndios e organização de ginásios. O livro impresso de repente liquidou com 2000 anos de cultura manuscrita. Criou o estudante solitário, estabeleceu o predomínio da interpretação particular sobre o debate público, estabeleceu o divórcio entre a literatura e a vida. Criou uma cultura altamente abstrata porque e mesmo era uma forma mecanizada de cultura. Hoje em dia, quando o compêndio deu lugar ao projeto de aula e a sala de aula como oficina de trabalho social e discussão de grupo, torna-se mais fácil para nos examinar o que sucedia em 1500 d.C. Sabemos hoje que a mudança para o visual de um lado, isto é, para a fotografia e para os meios aditivos de rádio, equipamento de alto-falantes de outro, criou um ambiente totalmente novo para o processo educacional. Então, aqui tem um comentário sobre essa questão da escrita, do burilamento, mas tem uma coisa que é interessante se pensar, está relacionado com o fato de que se eu fico preso à leitura silenciosa do texto, eu vou estar sempre me referenciando a um tipo específico de compreensão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não sei se vocês já fizeram este exercício, mas vocês já pegaram um texto e leram em voz alta para vocês mesmos? O seu próprio texto? Não, um texto. Já. Quanto? Pouco. Pouco, né? Pouquíssimas vezes. Pouco, né? Então, é muito importante fazer isso. Dentro de uma perspectiva Foucaultiana, no sentido de cuidar de si, de formação. Vou explicar por quê. É uma coisa maluca isso. Se você tem um texto, por exemplo, que você não está entendendo muito bem, uma das formas de compreender melhor a partir da dificuldade que você está tendo na leitura é você ficar em pé. Se possível, se não for desconfortável, caminhar um pouquinho pelo ambiente e lê-lo em voz alta. Por quê? Porque ao ler em voz alta, você vai escutar duas coisas. Vai escutar o texto e vai escutar as suas dificuldades de leitura. Você vai perceber que você está tropeçando na leitura. E quando você tropeça na leitura oral, você entende o momento em que você tropeça na leitura silenciosa. Opa, tudo bem? Você tropeça na leitura silenciosa, mas senta mais para cá, ó. Vou tentar. Eu queria tirar isso aqui para... Você vai perceber o momento que você tropeça na leitura silenciosa, mas não percebe. Entendeu, Roberto?
Como, por exemplo, Mesmo na entonação. Por exemplo, quando a gente está lendo em silêncio, na leitura silenciosa, tu pode ler assim: criou uma ambivalência totalmente nova para o processo educacional. O que está escrito é outra coisa. Está escrito: criou uma ambiência totalmente nova para o processo educacional. O ler em voz alta nos coloca numa outra posição, que é a posição do leitor silencioso. Parece esquisito isso. Eu estou há muitos anos distante dessa questão e eu não tenho ela clara para mim, a não ser lá por 2003, 2004. Absolutamente claro para mim. Mas eu me lembro que em 1992, quando eu escrevi um texto que eu revisei 50 vezes, que virou o capítulo do livro, que é o Do Porquê Nada Funciona, eu escrevi o texto, eu imprimi, aí eu ia para o café embaixo, no calçadão da cidade, no Café Luna Bar, sentava, pegava um café e lia o texto todo e alterava. Disse, não, tá bom assim. Então eu fiz isso 50 vezes. E eu comecei a numerar. Porque eu pensei, pô, que estranho. Eu estou fazendo isso mais uma vez, né? Aí eu peguei e contei, e depois da 10ª, mais ou menos, eu comecei a botar versão tal, porque até eu poderia pegar um, né, e não achar, me atrapalhar, mas está diferente. Né? Só que, num determinado momento, quando eu subi na minha biblioteca, eu tinha o meu consultório, eu tinha 2 salas de atendimento e minha biblioteca grande, que era 7 por 4, assim, né, para todos os livros, para um monte de coisa, computador, etc. E o que aconteceu é que, num determinado momento, eu resolvi ler o texto em voz alta. Sabe? E ler o texto em voz alta me criou uma outra ideia sobre o meu próprio texto, que estava sendo escrito ali, e eu tomei ele como um terceiro. E eu consegui estabelecer um diálogo. Compreendeu? Daí Você escola, né? Você escola do texto. Escola, exatamente. O segundo aspecto é, se você quer ser um professor, você tem que fazer isso. Que tem esse sistema de voz alta. Como eu estudei numa escola, num internato, no ginásio, que era preparação para o pré-teológico, nós éramos obrigados a declamar versículos em alemão e em português. Né? E a gente tinha que recitar os vocábulos e também textos. Então nós tínhamos muito esse exercício em aula, que era dizer alguma coisa. Aí eu comecei a me dar conta de que eu posso dizer algo sempre de modos diferentes. Eu posso dizer, ei, você aqui. Eu posso dizer, ei, você aqui, olha para mim. Ei, você aqui, olha para mim. E eu acho que essa experiência da gente começar a perceber que há vários modos que estão relacionados com a voz interna, que pode se exteriorizar, foram vivenciados pelo Dylan quando ele vai para o rádio e entra em contato com a audiência dele. É interessante, porque uma coisa é eu fazer isso no meu banheiro, outra coisa é eu fazer isso em casa, outra coisa é eu fazer aqui com vocês, né? Outra coisa é a gente fazer aqui com vocês diante da câmera. Vocês me conhecem bem e sabem que eu não mudo muito, né, com esse troço de estar ligado, né? Eu sou a mesma coisa de sempre, né? Tá sempre? Não, eu me lembro sempre do Roland Barthes. Eu aprendi com ele isso. Quando ele escreveu isso, eu disse assim, cara,
É exatamente isso que eu sinto. A língua tem um sabor. Entendeu? No rumor da língua. O texto dele. Na semana que vem, quando a gente continuar, a gente não vai conseguir ver tudo, eu vou providenciar para todo mundo cópias impressas, para que a gente possa ler do papel. Eu ia fazer isso hoje, mas eu pensei, não, espera. Espera mais, né? A poesia. Vamos fazer na semana que vem, entende? Professor, Fala. essa relação, como você está falando, de você ler uma frase, você ouvir a sua leitura, e também depende muito da entonação da voz, da maneira como você vai reforçar tais palavras, muda muito a maneira como você interpreta, você lendo. E ao mesmo tempo, hoje, enviando uma mensagem por WhatsApp para os amigos, eu já notei, se eu estou bem comigo, a maneira como eu vou ler aquela frase, tranquilo. Mas não, eu pensei, será que ela não quis me magoar aqui? Eu vou ler novamente. Ela tá me magoando. A pessoa tá me magoando. Então tem muito de você pensar também como a pessoa escreveu. Onde ela está, onde ela se encontra. Em que momento da vida ela está passando? Será que estou voando demais? Não. Mas fora como a gente lê, do que como a pessoa escreve. Porque às vezes a pessoa, principalmente mensagem rápida, sempre dá esses problemas, né? A pessoa quer ser prática, sucinta, escrever o mais rápido possível. E às vezes quem lê não consegue ler aquela praticidade, às vezes lê Eles acham que a obra acabou, né? Uma entonação diferente. Não, na rapidez, às vezes. Que o amor acabou. Não, tô falando porque eu lembro quando eu comecei a namorar e tipo, naquela época eu lembro que falava muito, a gente falava, como a gente estava lançando muito à distância, ela estava aqui em Rio Preto, a gente falava muito por MSN na época, né? E aí tinha. Então, a gente tá junto faz uns 9 anos. Aí Que lindo. Hã? Que lindo. Então, e nessa época eu lembro que a gente tava meio conturbado. E um amigo meu que já tinha passado por isso falou, cara, evita o MSN, porque vocês vão brigar. É inevitável. Porque o pessoal vai escrever e você, na tua solidão, na tua tristeza, vai ler da pior maneira possível. E aí. Isso me dá muita briga no WhatsApp. É o mesmo princípio. Tá tudo bem. Tchau. A pessoa não me ama mais. Não mandou um coraçãozinho. Não. É complicado essas coisas. Realmente tem isso. Muito esclarecedor. Eu acho, sinceramente, que a gente deveria fazer o experimento de tentar, na leitura, fazer com que o autor falasse junto conosco, para fora, sabe? Do tipo, vou fazer um exemplo aqui. O próximo parágrafo é André Malraux, né? Certo? Então, daí eu venho, né? E aí eu penso assim, eu estou em pé, né? Quando eu estou em pé, a minha voz, ela sai mais, ela sobe, né? Não é porque eu estou numa posição mais alta do que quando eu estou sentado, mas a caixa torácica, ela pode se abrir mais, né? E é importante fazer isso. E nadar ajuda, né? Muito nisso, né? Fazer natação, aquela coisa toda, né? Tal, respirar, etc. Então, André Malraux popularizou. Quer dizer, eu pulo na frente, na minha leitura, e eu vejo, né? Ele tornou forte. Mas eu posso ler assim, André Malraux popularizou recentemente a noção da revolução da arte de nosso tempo no seu Le Musée Imaginaire. Entenderam? Mas será que não vai ser diferente se eu ler de outra forma? André Malraux popularizou recentemente a noção da revolução da arte de nosso tempo no seu Le Musée Imaginaire. Tem diferença ou não? Valesca, qual é a diferença que tem para ti isso? Das duas. As palavras ganham força, são contextualizadas ali dentro da frase, eu acho. Se você lê uma coisa
linear, assim, não tem essa força. Até eu acho que quando o autor escreve, sei lá, quantas palavras ele pensou usar no lugar de popularizou. Pode ter escrito muitas outras, e aí, cara, pequena tradução. Mas enfim. Ou até o tradutor. Talvez a tradução não fosse direta essa, mas com a força do popularizou, pela presença dos P's, ela pode ter uma carga que funcione legal dentro do texto. E quando ela é encarada desse jeito, lida desse jeito, levando em conta essa carga, eu acho que ela tem força. Mais vibração. Sabe o que vem na minha mente quando te fiz a pergunta? É a leitura, aquela plana que eu fiz, eu me lembrei do Vertov. O Homem como uma Câmara. E a outra, eu pensei em dois outros caras. No Godard ou no livro de cabeceira Peter Greenaway. Ou seja, um cinema mecânico, registrante, puramente documental, se é para dizer isso, né? Mas tem o Eisenstein também. Ah, tem, bom, poder falar do Eisenstein, né? Que aí estão com uma temática parecida. Assim. Uma temática parecida, mas uma exaltação diferenciada. Exatamente. Pegando o mesmo contexto. Exatamente. Porque quando eu vou ler em voz baixa, na voz silenciosa, a tendência que eu acho que eu tenho muitas vezes, como sujeito humano, é acelerar a leitura, e acelerando a leitura eu mecanizo ela. E aí eu guardo. Pô, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se eu leio um texto emprestando vigor a ele, mesmo em silêncio, escutando uma voz interna, eu vou guardar mais. Eu vou reter mais o que eu estou lendo. Vamos continuar? Quem gostaria de ler agora? Anny, queres ler ali? Seu tema? André Malraux popularizou recentemente a noção de evolução da arte de nosso tempo no seu Le Musée Imaginaire. Seu tema é de que o livro de imagens pode abranger hoje em dia um âmbito maior de arte que qualquer museu, trazendo para uma esfera portátil um tal âmbito de arte. Contudo, ele chegou a mudar a visão da pintura por parte do pintor. Não se trata, novamente, de uma simples questão de mensagem, imagem ou conteúdo. O livro de imagens, como um museu imaginário, adquiriu para o artista um novo significado técnico. Exatamente como para o espectador, a comunicação pictórica significou um desvio considerável, porém inconsciente, de suas maneiras de pensar e sentir. Eu fiz um comentário aqui, coloquei uma gravura, uma imagem do Miguel Ângelo e fiz o trabalho. Esse comentário era para os alunos de comunicação, mas eu não fiz o comentário que eu queria fazer. O comentário que eu realmente desejava fazer, eu vou fazer agora. E eu lembro disso, da época, que é o seguinte. O que eu queria comentar é justamente esse aspecto que ele fala aí. Por exemplo, privados da obra de arte, de contemplar a obra de arte, nós, né, que lá no interior dos interiores, nos Cafundó dos Judas do Rio Grande do Sul, né? Mas é pura verdade. Em 1988 eu pude no máximo ver coisas que eu queria ver e achei lembrando lá. Mas assim, eu me lembro que no Liceu de Artes, como o print maior que eu tinha, que é Mestres da Pintura, que era do Miguel Ângelo Bonarotti, e a Sistina Delphi, estava retratada toda ela ali, mais de 50 reproduções dela com giz de quadro verde. Eu não tinha dinheiro para comprar pastel. Quer dizer, eu não pedia lá em casa também, né? Mas assim, eu achava que eu tinha que viver por conta própria. Mania. Né? E eu me lembro, eu usava um papel que a gente embrulhava o pão que saía da padaria. Era um papel craft, né? Não era aquele grosso, era o vagabundo. Vocês vão ver. Vocês viram lá em casa
o meu exame no Liceu de Artes, aquele papel vagabundo. Aquele de rolapão, era um de rolapão naquela época. Tem até o furinho ali, naquele, né? E o que acontecia? E eu pensava, puxa, eu não posso olhar para ela diretamente. Eu tenho que me contentar com a imagem. E frequentemente vinha essa discussão, não, mas o certo seria tal coisa. E aí eu me enchia. Quando eu me enchia disso, eu dizia, tudo bem, então me paga a passagem que eu vou lá. Sabe? Uma coisa assim. Não tenho, mas eu vou fazer. Eu não vou ficar, porque eu não tenho as condições ideais me limitando, vocês estão entendendo? Eu vou fazer. Eu vou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu posso contemplar com o que está ali. Eu vou lutar com as limitações que eu tenho. Compreenderam? E eu acho isso fundamental a gente fazer, né? Não só na adolescência, né? Quais as limitações que nós temos aqui agora? Centenas, né? Não é? Pensando, nós estamos falando sobre academia, na realidade, né? Falando disso, falando daquilo e tal, né? Que bom que a gente tem a tradição do livro de arte, né? Que é tão criticado também, né? Fazer um livro. Mas as cores, eu nunca esqueço disso. A discussão que era sobre a cor do pigmento, do manto, do vestido da cistina délfica, que não corresponderia exatamente ao que seria o natural. Eu gastei o meu primeiro salário de professor universitário comprando 2 livros, que é a obra completa do Miguel Ângelo na Cosmos, lá na Gradas, e o do Leonardo da Vinci. E eu saí carregando os 2 e disse, agora chega. 1 ano depois começa a discussão sobre a limpeza que os japoneses fizeram anos depois, e aí todo mundo viu que tudo que estava impresso não correspondia às cores que o Miguel Ângelo usou, que ele realmente era aberrante. Aí eu me lembro, e eu pensei assim, putz, greu, né? Eu não tenho mais nenhum dos meus desenhos, porque eles eram aberrantes. Outra coisa, quando você faz isso, você tem a chance de você emprestar algo seu para aquilo que você está fazendo. É como, por exemplo, quando você falou sábado, né? Por que eu resolvi fazer em preto e branco? Porque você emprestou algo do seu olhar ali. E esse empréstimo é um acréscimo de sentido, de significância. Né? Mais ou menos isso. Cada forma de dispositivo ou metrópole, cada situação planejada e realizada pela inteligência factiva do homem é uma janela que revela de forma a realidade. Atualmente, quando o poderio tecnológico tomou conta do ambiente global a fim de ser manipulado pelo material da arte, a natureza desapareceu como natureza poesia. E a eficácia da sala de aula promoveu o declínio da cultura de livro. Assim como Erasmo via a Cala de Nula como um novo palco para a drama na imprensa, verificamos hoje que a situação nova que se oferece igualmente aos jovens e velhos é a sala de aula sem paredes. Todo o ambiente urbano tornou-se agressivamente pedagógico. Todo e tudo tem uma mensagem a declarar, um fio que ligar. O que vocês acham dessa? Agora vocês vão comentar. Uma reflexão que é a todo momento, que é a hora que estamos aprendendo tudo. Dos diferentes meios, das pessoas. Esse tempo de Olha, aqui é a publicação de 78, mas esse texto é da década de 60, alguma coisa assim. Tem um livro da Santella que se chama Educação Ubíqua. Comunicação ubíqua. Comunicação ubíqua, mas ela fala da questão da educação. Uhum.
E aí é isso, de acontecer em todos os lugares, a todos os momentos, mas a gente hoje muito mais do que nesse momento aí, será? Eu imagino que a gente está o tempo inteiro recebendo, mesmo na praia, com pouquíssimas informações culturais, só de natureza, você está com o seu celular. Tristeza de 70. 70 e poucos. Porque ele está tratando de um tema que só existe nessa época, que é o pop. Não pode ser 50. O pop não havia. O pop está em 60 para frente. E ele fala do Bob Dylan. Mas a cidade se torna um lugar de aprendizagem, não é? Não se torna? Ele fala mais, não uma crítica, mas na verdade uma atenção de que, em relação até estudo formal mesmo, né? Antigamente era sempre conhecimento passado de uma pessoa para outra. Hoje em dia, que aí que não, hoje em dia, por exemplo, na própria cultura do livro, você tem, se for uma biblioteca, ler vários livros, você já está adquirindo conhecimento, não necessariamente o professor ir lá ler aquele livro e mostrar para ele. Então, dessa ampliação, dessa quebra das paredes nesse sentido também, né? De que a todo momento você amplia essa condição de aprendizagem, né? Deixa de ser unilateral. Agora tem o Flusser também que fala sobre essa coisa da declínio da cultura do livro, né? A filosofia da caixa preta é isso, né? Assim, de que a cultura volta a ser muito mais visual e muito mais relacionada com as imagens do que com uma escrita. É isso que eu falo, mais ou menos. O Flusser, sim. Porque o paradigma que o Flusser vai utilizar dessa filosofia da caixa preta é, na realidade, o aparelho que o Vermeer compra para começar a fazer pintura, que é a câmera oscura, né, na qual, através de um orifício, a luz do exterior se projeta como imagem dentro de um ambiente escuro. Você tem uma projeção, só que a inversa, né, da realidade contrária. Né? E aí você vai pôr uma lentezinha ainda, etc. Então você tem um ampliador, né? E toda a discussão que às vezes a gente encontra por aí, mas você usou o retroprojetor para fazer, ou não usou, você ampliou ou não ampliou, sabe? Qual é a diferença? E daí? Né? Você acelerou o trabalho, né? Quer dizer, e a tinta que eu jogo por cima depois não tem valor nenhum, né? Essa coisa, né? Mas eu fico pensando no seguinte: nós temos esse mural grande feito pelo Corman na Consolação aqui, e lá tem um índio do Xingu. Até que ponto a gente não pode pensar essa obra como, digamos, educativa ou formativa para a gente, né? Até que ponto passar de uma vez por mês no Beco do Grafite na Vila Madalena não é algo interessante para nós, né? Eu fotografei uma imagem que eu gostei muito, que está na Rua Martim Fontes, ali, que é da Martim Fontes, né? Que até o nome é por causa disso, né? Que é um café que tem ali, que eu ainda não tomei café lá, mas eu estava saindo da livraria e eu olhei para aquele grafite, achei tão lindo, tão lindo. Eu vou mandar para o grupo do Somni para vocês, mas espero não ter apagado ele, porque eu tive que fazer uma limpeza aqui e eu disse, meu Deus, ai, o que será de mim? Está aqui. Olha só. Não é legal? É um grafite. É interessante, né? E ali, aqui embaixo é o chão.
E ele aproveita, inclusive, um problema que tem na lata, no preto e... Né? Ou seja, aqui quer dizer, algo sendo dito aqui, né? São todos os grafites do Bansky, né? Que ele faz isso também, aproveita o lugar onde ele está grafitando. Exato. Fora a coisa de ser efêmero, né? Que no dia seguinte vai lá e grafita por cima. Alguém vai colocar por cima, né? Vamos ver se eu consigo mandar aqui pelo WhatsApp. Mensagem, WhatsApp. Salve. O senhor foi na FAP uma vez da exposição dos Gêmeos? Uhum. Gêmeos tem essa questão, né? Um grafite meio artístico. Sim. Eles... Grafite em geral, Não, mas mais como... Não como... Porque, são bons, né? Sim, mas é que, por exemplo, tipo, todo é artístico, mas uma arte mais conceitual. Porque, por exemplo, você vai quando você visita, por exemplo, Berlim. Berlim tem um passeio que é só os grafites de Berlim. Sim, eu conheço. E aí você vai ter um cara que ele deixa dicas no grafite. Não é um cara, ele tem na cidade inteira, você vai visitando o grafite dele. E aí você chega no final, é uma galeria. Isso é a regra do grafite. Então, os grafites, todos os artistas do grafite, eles têm uma marca. Porque o cara que conhece, ele olha, esse grafite é do fulano. E aí, enfim, tem várias histórias. Aí o outro vai lá e deixa a marquinha por cima, ele já fala, do fulano, mas o outro já veio. Eles têm uma comunicação. Sim, mas o que eu achei interessante é que, tipo, é o quebra-cabeça que leva uma galeria que é do cara. Que é o Exato, mas é isso, é uma comunicação cifrada, né? Na qual você constrói um sistema que implica em mobilidade, né? Tem não sei se é um movimento, mas de vez em quando em Perdizes aparecem algumas manifestações poéticas no chão ou nos postes, né? E eu acho isso... São os ambulantes. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Andei fotografando algumas e aí eu fiquei pensando, olha só, alucinação minha, total, né? Eu fiquei pensando, puxa, mas a gente bem podia fazer um projeto FOPESP para passar meio ano só fazendo isso na cidade, né? Num bairro, né? Vamos. Né? Seria legal, né? Seria legal. Eu posso fazer o... Não, você faz o registro do filme. Já que eu comecei. Mas nós estamos falando do papel. Eu tenho impressão do papel. Teve um projeto. Esse era Silkscreen. Esse que eu vi, o último, era Silkscreen. Na verdade, era máscara e... a máscara. Máscara e... Né? O pessoal que atua aqui no Parque da Augusta, tem um pessoal que é super ativista aí, que é o pessoal da Casa da Lapa. E uma das intervenções que eles fazem são com os ambulantes. Então, vários são dessa turma. Eles fazem lá na Feira dos Bolivianos, aí no centro, a Contuta. É cheio de grafite, cheio de papelzinho com os dizeres, com pedacinhos de poema e tal. Mas eu achei, por exemplo, Mas teve uma coisa artística, não sei se você lembra um site que chamava Limão, que eles fizeram grafite, em vez de eles usarem, eles limparam o túnel. E eles foram presos. Ele fez isso é sensacional, tem um vídeo no YouTube. Ele limpou e o desenho dele foi limpando a sujeira. Eles foram presos, é foram limpando. Sensacional. É um artista. É um grupo. Naquele túnel ali da Wellington Senna. Era um site que era uma coisa publicitária, na verdade. O cara tem uma sacada muito boa. Ele fazia uma coisa diferente que promoveu o site, mas que não seja agressivo. Eu fui preso. Quase, né? Quer dizer, a polícia quis me prender, mas não deixaram. Porque em 74, eu estava, acho que foi 75, 74, no liceu, e eu estava caminhando de tarde, estava eu caminhando, e a Ariadne, que era uma amiga minha que fazia comigo o liceu, e nós batendo papo e tal, descendo o liceu, indo para... passando do lado da igreja luterana,
tinha uma rua que era toda de paralelepípedos irregulares. Só que ela tinha, essa rua, mais de 100 anos, porque é a primeira rua calçada, uma das primeiras ruas calçadas com pedra de Hamburgo Velho, de 1830, uma coisa assim, que eles fizeram, que era ao redor da igreja. E a gente estava contando, e ela falou sobre uma música, uma canção de criança, que ela gostava muito de desenhos infantis na época, a temática dela era essa: se essa rua fosse minha. Aí eu cantei com ela, disse assim, e eu olhei para o chão, e eu disse: quer saber de uma coisa? Segunda-feira eu vou pintar um tapete de flores aqui. Aí eu fui para casa, comecei a juntar dinheiro, tudo quando podia. Eu fui na loja de tintas e comprei tintas, latas de tinta, amarelo, tudo cores assim, e fosforescente também, aquelas de pintar, na época tinha umas bem luminosas para pintar trevos. E eu me saquei ali a começar a pintar, só que os carros vinham. E era muito interessante, tinha carros que o cara queria passar por cima de mim, reclamava. Mas tinha gente que parava e saía do carro e ficava olhando. E dizia assim, pô, eu vou dar a volta aqui, continua aí, beleza. E eu comecei a pintar. Quando eu estava 30%, a polícia chega, sabe? E dá um forabodó. E aí vem o jornal, fotógrafo e tal, moral da história. Os caras colocaram o cavalete lá e deixaram pintar o negócio. E aí eu fiz a manifestação, que era, estava numa onda de arte conceitual, sacou? Eu gostava muito de arte conceitual, por causa da Vera Chaves Barcela. Caminhava pela rua e tu podia recitar essa canção e ela tinha sentido espacial. Tem umas coisas assim engraçadas, você vê que tem uns caras que fazem uma sacanagem, assim. Em vários lugares, os caras esquisitos, na rua, na ponte e tal, mas esse estudo alimentar foi genial, assim. Tem um problema, os caras foram presos. Aí eu digo, mas ele não tá puxando, ele tá limpando. Ah, mas não, tá puxando, não, tá limpando. E foi preso. Porque o resto então dura super pouco tempo. Aí chega lá, o estado eles jogam água no... A rua só foi asfaltada depois. Mas ficou anos ali o tapete, né? Começou a gastar, né? Isso é legal, acho que umas coisas artísticas são legais. A Vila Madalena tem muito disso. A Vila Madalena? O meio do pote não foi. Continuamos aqui? Vamos pular esse comentário nerd que tem aí. Acho que ele pulou um parágrafo embaixo da imagem ali. O que vocês acham que nós vamos para aqui? Há muito nos acostumamos à noção de que as crenças de uma pessoa propiciam-lhe forma e cor à existência. Elas fornecem molduras às janelas, através das quais se visualiza a existência. Estamos menos acostumados à noção de que as formas de uma ambiência tecnológica constituem também janelas, ideias. Isso é maravilhoso, né? Quando eu li isso aqui, eu me lembrei do labirinto, da hipermídia, psicanálise, história da cultura, que assim era uma coisa surreal, sabe? O sucesso que esse troço fez na Europa e o dessucesso que ele fez aqui, sabe? Só a Lúcia que cita, né? Mesmo. Não, tem mais um também, o Epson Reuter, né? Mas assim, é como se fosse feito para um lugar que queria alguma coisa, mas que ainda não tinha condição de discutir. E hoje é uma coisa velha, né? Não acha? Tu conhece bem? Né? Quer dizer, nem funciona mais direito, né? Porque é old technology dentro das new technology. Hoje em dia tem o pessoal fazendo mod de Windows 95 para botar algumas coisas. É muito legal, né? Não rodam mais. Falando nisso, eu tô. Agora deve ter terminado em casa, eu estou subindo o Alexa Torque para baixar, tá? Se vocês quiserem baixar e fazer a experiência de navegação, né? Acho que você podia atualizar ele no 4. Vou fazer. Não, eu vou subir os experimentos em Unity. Você podia fazer uma integração com o Twitter
E a pessoa podia sair só automático, entendeu? O cara faz o dele e sai automático randômico na página. Podia ser legal, né? Então, aí é um outro projeto, né? Pra se divertir. Isso é legal. E aí você pode usar, por exemplo, tem muita gente usando o Google Translate para voz. Sim. E aí você pode fazer tem um plugin que você põe e ele lê o que você quiser agora. Então você pode pôr um plugin e ele lê. Usando para quê? Para o Google Translate para voz. Então, tipo, você põe o que você quiser e ele fala. Às vezes só estranho, em português ele fala. Então, vamos ver. Depois quiser. Mas eu tenho os engenhos de voz, né? Como um projeto. Aquele Lisboa Revisitada, aquela mulher em português de Portugal, ela é uma voz sintética. Você mostrou pra gente. Então, tem até no nosso canal do Some, tá, eu gravei toda a apresentação, 40 minutos, não 40, 40, né, mais ou menos, nesse aspecto, né? Porque eu achava a coisa muito coxuda, sabe? Você, ao invés de emprestar a sua voz, você fazia o computador falar, né? Então você vai escrever de um determinado modo. Isso eu falei, é muito legal. É divertido, né? Hoje todo mundo tem uma tendência das pessoas fazerem, assim. Tem muita gente, porque, por exemplo, começou a brincadeira com a Apple tem um negócio com o Siri. Porque a Siri responde agora, tem várias perguntas aleatórias que ela responde e tem umas coisas randômicas nela. E aí a Apple descobriu que tem algumas coisas que a pessoa gostava mais ou não. Então agora, depende do que você pergunta, ela responde algumas coisas. Então fica engraçado. Tem um vídeo no cara que fez uma conversa com assim. Então tipo, são 10 minutos ali conversando com a dele, respondendo. E é randômico, né? É meio... Ele faz um esforço adaptativo também. Sim. Mas como é que é a conversa dele? É amorosa? Não, ele pergunta várias coisas. Ele pergunta, oi, você quer casar comigo? E ela fala, não, porque eu sou um servidor, o que você foi? Aí começa a conversar. Responder. Interessante. Claro, demorou pra quanto tempo tá lá, né? Porque você conseguiu o que você queria a resposta. É que nem a Gabriela, né? Que é a inteligência artificial, né? Que eu tinha um amigo que lutou pra levar ela pra sair, que foi, sabe? Ele se divertia pra caramba nisso, né? Aí ele dizia, pô, mas eu acho que pode ter alguma coisa aí, sabe? Seguimos o próximo, então? Onde é que nós estamos? Cada forma de discutir foi? Quem lê? Sol. Lê. Essa é a época de transição da era comercial, quando era a produção e distribuição de utilidades que absorvia o engenho dos homens. Passamos hoje da produção de mercadorias empacotadas para o empacotamento da informação. Anteriormente, invadimos os mercados estrangeiros com utilidades. Hoje, invadimos culturas inteiras com informação acondicionada, diversão e ideias. Em vista do alcance global instantâneo dos novos meios de visão, o com, até mesmo o jornal é vagaroso. Entretanto, a imprensa sobrepujou o livro no século XIX, porque o livro chegava tarde demais. A página do jornal não era uma mera ampliação da página do livro. Era, como o cinema, uma nova forma de arte coletiva. Quem comenta? Mas aí tem um pouco a ver com aquela questão da mobilidade de mídia instantânea, com várias coisas que a gente pode pensar em convergência. E aí, assim, para mim o que eu acho muito importante é, hoje invadimos culturas inteiras com informações adicionais, diversão e ideias, vista alcance instantâneo de novos meios de comunicação. Né? Até mesmo o jornal vagaroso. O que acontece, eu acho que hoje, essa instantaneidade gerou uma coisa meio inversa. Hoje todo mundo está escrevendo tão poucas palavras que o pessoal está voltando a escrever mais para fugir, entendeu? Tem uma galera que está começando a fazer isso. Você vê que as pessoas estão meio cheias dessa curta resposta.
Porque você acaba meio que emborrecimento, assim. Ah, é? Você só, tipo, você... Não, é interessante, tem gente que tá em você movimento. tipo, você vê nos Estados Unidos o pessoal que usa mais, por exemplo, Snapchat de voz. Ah, sim. Eles preferem usar voz do que texto. Entendeu? Porque texto você, provavelmente tem muita gente que manda mensagem, eles não ligam. Então isso tem essa questão, mas acho que essa questão da velocidade também influencia muito na comunicação. Sim, no WhatsApp, né? Sim, porque hoje todo mundo manda mensagem e fica esperando. Tipo, você manda, sabe, não tem essa questão do tem que ser a resposta aqui agora. Meio ferro e fogo, assim. Eu acho que isso é muito ruim também. Porque você, o que acontece, principalmente o que a gente falou, acho que foi passado, a escritura, o escrito dá tempo da pessoa pensar. A pessoa perde a capacidade de argumentação, porque a pessoa pode pensar, escrever, melhorar. Na fala, não. Então você acaba tendo uma conversa meio que tipo, eu vou pensar muito bem o que eu vou falar, não é uma coisa espontânea, você perde. Então quando você põe a voz, acho que ganha isso. Claro, a pessoa pode ter pagado, mas tem de novo. Uma oralidade. É. Uhum. Mas tem muita coisa aí nesse parágrafo que ele bota tudo no mesmo pacote, né? Ideias, ideologia com arte, que aí quando ele chama o jornal de arte, que é esse pacote de informação para ele é arte, é uma coisa que precisa de uma discussão, né? Porque assim, dito assim é diferente do que a gente está acostumado a ouvir. E a época? Nessa época, o Habermas está começando a ficar muito em alta e essa ideia de um jornalismo crítico está forte. E nós não temos as famosas reformulações que foram carreadas pelo USA Today da minimalização do texto. Foi o primeiro a começar a fazer textos curtos, né? E aí todo mundo seguiu. E agora a gente tem essa política. Mas sabe que eu fiquei pensando numa coisa que é a seguinte: vocês compraram o jornal hoje? Não. Tá. Mas vejam só, a diferença é que enquanto os fatos de ontem na Monte Alegre estavam se sucedendo, eu estava recebendo mensagens sobre os fatos numa lista dos professores do departamento. Mensagem, imagem, vídeo, uma discussão. E eu achei muito interessante que eu vi modificações de posições durante essas mensagens. Eu não respondi nenhuma. Eu só fiquei só olhando. O cenário que a gente vive hoje aqui no Brasil para quem quer estudar essa troca de informação, de ter a questão da palavra, do texto, a influência que isso tem. E você vida... Hoje os secundaristas resolveram voltar à ativa, né? Então eles foram para a Avenida Rebouças, entraram em mais 2 escolas, não sei se vão sair. E isso tudo já está vídeo, imagem. E aí não importa que você liga o rádio e fala assim, tem uma manifestação na Rebouças, são os estudantes, acabou o ponto final, não se discute, né? Não se discute o que eles estão fazendo ali, não importa mais. Porque você já está bombardeado dessas informações, você já recebeu tanta coisa, contra, a favor. Mas isso nem deve, porque eu era participação de movimento secundarista e depois, 20 anos atrás, nem nessa época se fazia isso. E eu fazia isso agora por quê? De dizer o que estava... Exato, era sempre bando de baderneiros fazendo manifestação, sempre foi. Então, sempre sempre. Por isso que é um momento interessante para discutir o papel da palavra escrita, né? Publicada no jornal no dia seguinte, ela perde valor, porque você vai ler ali vai te influenciar muito menos do que a discussão do dia anterior, com várias opiniões e relatos. E por que eu vou confiar num repórter que talvez nem tenha estado lá? Você tem até mais opções de tentar formar uma opinião, porque não é mais ficar na linha. Você tinha só uma linha e não tinha pra onde fugir, era aquilo e pronto. Era aquilo que vinha mastigado e você tinha que aceitar. Continua sendo difícil, né? Mas ainda assim tem umas. Já tem algumas assim. Mas o que acontece? A diversidade já está um pouco mais aparente. Você não tem só mais uma opinião unilateral
Mas eu acho que é um pouco disso que ele está mostrando também. Quando você começa a mostrar, você não mostra mais só. Hoje em dia a possibilidade não é mostrar só um lado da moeda lá para fora. Você tem a possibilidade de mostrar os dois lados da moeda lá para fora. E aí também tem o problema da manipulação de conteúdo dos dois lados. Aí fica uma você não sabe mais o que o que é real e o que não é real. Mas eu acho assim, o que eu tô vendo hoje em dia é que na verdade não importa muito, porque a gente já cria o nosso lado, por exemplo, Facebook, Twitter. Você já tem uma construção ali do tipo de informação que você vai ter. Ah, sim. Por exemplo, meu Facebook. Essa seleção de pessoas que estão no teu grupo já é uma meu Facebook ou assim. Twitter, por exemplo, quando estava tendo as manifestações, só a faculdade de História do movimento estudantil, o Facebook já parece vermelho. O que eu recebia das pessoas, as críticas, de todo o panorama político, ele é do lado, eu sei que ele é. Quando eu leio, eu sei que não vejo argumentação, vamos dizer, do outro, vamos dizer, da direita. No meu Facebook não tem, no Twitter também não. Então, tipo, eu acho que o que acontece muito é que a gente está construindo o tipo de informação que a gente recebe. Você pode optar em ter. Pode. Então, essa é a diferença. Hoje você pode... Não, existe. Não era tão... É mais um questionamento se está se fazendo, né? Se a gente está construindo esse meio plural. Você pega, por exemplo, a Folha de São Paulo, que é essa coisa ambígua, né? Que ora... Esquizofrênica. Ela é tanto muito usada dos dois lados. Para a esquerda, quanto para a direita, pró, contra. Ela é quem vem de dependendo, na verdade, o que ela tem é o nome. O nome dela, se ela solta o negócio para a esquerda abraça. Se é para a direita, eles abraçam. O que importa é o nome da Folha. Ela legitima tudo. Eu acho que esses poderes ainda tem um pouquinho. Folha, Estadão, Poder Globo, Bandeirantes. Eu acho. Também eu concordo. A gente tinha falado de trabalhar até as 2 horas e 30 minutos, porque tem aula às 3. Aí nós íamos tomar um café, mas eu pensei, na semana que vem, nós termos um método um pouco diferente, que eu vou propor agora, que é o seguinte. Considerando que nós temos esses parágrafos pela frente, eu mandaria o texto novamente para vocês, colocando o nome de uma pessoa acima de cada parágrafo. Essa pessoa não só leria, mas também escreveria um comentário. Tá, achei interessante. Gostei. E aí vocês vão ler aqui na frente e nós vamos gravar. Ler em voz alta, em pé, e a gente vai fazendo uma brincadeira. Vocês não acham que é bacana isso? Legal. Vocês vão lá cheios de morrer, dormir, sonhar, talvez. Isso aí, obrigado. Já